Paz, Senhor, dos irmãos. Amém. Estamos alegres por mais uma oportunidade que Deus nos dá. E nós estamos na casa do nosso Deus. Nós estamos aqui para nós louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome deste Deus, que é bom para com cada um dos seus filhos. Amém. Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Amém? Você que encontrou, amém? Se pode nós lermos a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Amém? Estarei lendo a partir do versículo 1. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra de Gerasenos, e ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, a qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com candeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dissera ao Espírito, lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Porque respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava-se uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que saísse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Até o versículo número 20. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te oramos e te glorificamos o teu nome, meu Deus, por esta noite, pela tua presença, pela oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui, ó Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Fale conosco, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é espírito, a tua palavra que é espada de dois gumes, que corta, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e venturas, e a tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, Pai. Nos abençoa, Deus, nesta noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos, podem sentar. Glórias a Deus. Amém? Nós vemos o texto de Marcos, capítulo
5, do versículo 1 até o versículo de número 20. Em Mateus, fala de um homem chamado Gadareno. Marcos e Lucas fala Gerasenos. E nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra desde a criação que Deus fez tudo perfeito. A criação de Deus, ela é perfeita. Quando Deus criou todas as coisas, Deus disse que tudo era bom. Mas quando Deus, meus irmãos, fez o homem, criou o homem, Deus disse que era muito bom. Mas o pecado, a desobediência de Adão e Eva, trouxeram sofrimento sobre esta terra. A desobediência de Adão e Eva trouxeram sofrimento, trouxeram dor sobre esta terra. Esta terra, meus irmãos, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, foi amaldiçoada. Então, por causa do pecado, por causa da desobediência, esta terra foi amaldiçoada. E a partir daquele momento, a morte passou a existir. Porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu ao nosso Deus. Este texto, meus irmãos, ele nos mostra de uma maneira muito clara. Ele nos mostra o projeto do diabo. Este texto nos mostra que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Este texto, meus irmãos, nos mostra que o diabo, ele não foge da sua missão. A missão dele é essa, né? De matar, roubar e destruir. E ele, meus irmãos, trabalha dia e noite para causar sofrimento. Ele trabalha dia e noite para a destruição de todas as pessoas. Este texto, meus irmãos, ele nos mostra uma vida totalmente escravizada pelo diabo. Este texto nos mostra este homem totalmente escravizado pelo diabo. Talvez, meus irmãos, este seja uma das passagens bíblicas mais tristes, porque essa passagem bíblica, meus irmãos, ela nos mostra uma pessoa totalmente escravizada nas mãos do diabo. Talvez essa seja uma das passagens mais tristes, porque é a passagem, meus irmãos, que mostra um homem totalmente escravizado, um homem totalmente nas mãos do inimigo. O diabo, meus irmãos, nos vemos aí, meus irmãos, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, meus irmãos, ele havia roubado a vida deste homem. O diabo, ele havia roubado deste homem os seus sonhos. O diabo, ele havia roubado deste homem o seu convívio familiar. O diabo, meus irmãos, ele havia roubado deste homem a sua família. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos fala que Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. João 10,10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Neste texto, meus irmãos, a Bíblia, ela não nos fala da idade deste homem. A Bíblia não nos apresenta a idade deste gadareno. Não sabemos se ele tinha 20, 30, 40 ou 50 anos. Nós não sabemos a idade que tinha este gadareno. A Bíblia não nos fala há quanto tempo ele estava nessa situação. Se era 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10
que este homem, ele tinha uma família. A Bíblia nos fala que ele tinha um lar. A Bíblia não nos fala, meus irmãos, mas talvez ele pudesse ter até uma esposa, ele pudesse ter tido até filhos. A Bíblia não nos fala isso, mas talvez ele tinha até uma esposa, talvez ele tivesse até filhos, meus irmãos. Mas em certo momento da vida deste homem, mas em certo momento da vida deste gadareno, meus irmãos, por algum motivo que nós não sabemos, este homem, este gadareno, ele abriu brecha para o inimigo. Por algum motivo, meus irmãos, ele abriu brecha para o pecado. Por algum motivo, ele pecou contra Deus. E então o diabo veio, meus irmãos, entrou e escravizou aquele homem de uma forma muito triste, escravizou de uma forma mais terrível que nós possamos imaginar. Ele abriu brecha, meus irmãos, para o inimigo, e o diabo veio, entrou por essa brecha e escravizou aquele homem de uma das formas mais tristes, meus irmãos, descrita na palavra de Deus. Deus, meus irmãos, Ele criou cada um de nós perfeito. Ele nos criou perfeito, mas o pecado deformou o ser humano. O pecado deformou o homem, como esse gadareno também foi deformado, meus irmãos. Deus havia criado um homem perfeito, mas a brecha que ele abriu para o inimigo o deformou, destruiu aquele homem que Deus havia feito. O pecado, meus irmãos, ele deforma as pessoas. O pecado deformou aquele homem. Se nós, meus irmãos, abrirmos brecha para o diabo, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Muitos, meus irmãos, estão brincando com o pecado. Muitos, meus irmãos, estão pensando que são espertos, que pode brincar com o pecado, que pode abrir brecha para o inimigo. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite: não brinque com o pecado, não abre brecha para o inimigo, porque o diabo, meus irmãos, ele enganou, não foi homens, não. O diabo enganou, foi anjos, que eram santos, que eram anjos do céu. O diabo enganou, foi anjos. E nós, como igreja, nós como pessoa, muitas vezes nós pensamos que somos espertos, que nós possamos brincar com o pecado, que nós podemos abrir brecha para o inimigo. Mas eu quero dizer para os irmãos: não abre brecha, não brinque com o pecado, porque o diabo, meus irmãos, se ele achar brecha, ele vem e ele vem para destruir, porque ele não abre mão da sua função. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não brinque com o pecado. Nós vemos que este gadareno, em algum momento da sua vida, ele brincou com o pecado, ele abriu brecha para o pecado, ele talvez deixou as coisas de Deus, e o diabo veio de uma forma terrível e escravizou aquele homem de uma das maneiras mais tristes descrita dentro da palavra de Deus. Nós, meus irmãos, nós não sabemos qual foi a brecha que esse gadareno abriu para o diabo. Se foi algo pequeno que ele cometeu, se foi algo grande. Mas eu quero dizer para os irmãos: cuidado com as brechas, meus irmãos, que são abertas. Cuidado, meus irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com o inimigo, mas se firme com o Senhor, ande pelos caminhos do Senhor, jamais brinque com o pecado, jamais abre brecha na sua vida para dar legalidade ao inimigo, porque ele vem para destruir, para matar, para roubar. Essa é a função dele. Muitos, meus irmãos, que a gente tem ouvido, muitos, eles dizem: é só um copo de cerveja. Muitos dizem: é só um cigarro. Mas eu quero dizer para os irmãos: não é só um copo de cerveja, é brecha que você está abrindo para o
pessoas, porque essa é a função dele, é de matar, roubar e destruir. O diabo, meus irmãos, ele encontrou a porta aberta na vida desse gadareno. Ele achou a porta aberta, ele achou as brechas na vida deste homem. Nós não sabemos o que ele cometeu, mas é certeza que o diabo achou as portas abertas e achou brecha na vida desse gadareno. E ele veio e escravizou este homem de uma maneira terrível, de uma maneira muito triste. Mas agora, meus irmãos, Jesus, por causa da tempestade, Jesus agora entra no barco. E ali, por causa dos ventos da tempestade, Jesus chega até a terra dos gadarenos. Jesus, meus irmãos, ele foi ao encontro de um homem totalmente escravizado pelo diabo. Jesus foi ao encontro de um homem que precisava de uma libertação. Jesus, meus irmãos, ele foi ao encontro de uma vida que precisava ser transformada. Jesus foi ao encontro, meus irmãos, de um homem que precisava ter os seus pecados perdoados. Jesus foi ao encontro de um homem que precisava da sua misericórdia, que precisava do seu amor. Jesus foi ao encontro, meus irmãos, de um homem que no seu passado havia pecado contra Deus. Jesus foi ao encontro deste homem para perdoar os seus pecados. O quadro, meus irmãos, que a Bíblia nos apresenta deste homem é terrível. É muito triste, meus irmãos. Este é um homem que qualquer um de nós aqui nesta noite o encontrasse, nós ia cortar a volta dele. Nós cortaríamos volta deste homem. Mas Jesus, meus irmãos, ele vai ao encontro. Nós cortaríamos volta, porque o homem era violento, o homem andava nu, o homem estava entre os sepulcros. Qualquer um de nós talvez cortaríamos volta para não ter um encontro com esse homem. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi ao seu encontro. Glória a Deus. O versículo 3 nos fala que ele é, o versículo 3 e o versículo 4 fala que este homem era um homem violento, a qual vivia entre os sepulcros, e nem mesmo com candeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Este homem era um homem violento. Ninguém queria ter encontro com este homem. O versículo 5, meus irmãos, nos fala que ele andava de noite e de dia clamando dentro do sepulcro. Era um homem que não tinha paz, era um homem atormentado de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Talvez, meus irmãos, clamando por socorro. Talvez clamando para alguém viesse para ajudar. Aquele homem estava dia e noite clamando entre os sepulcros. Versículo 5 também fala que ele estava se ferindo com as pedras. Era um homem totalmente escravizado pelo inimigo. E o texto, meus irmãos, nos fala que ele andava nu por entre os sepulcros. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos fala que o nosso Jesus Cristo, que o nosso Deus, que Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi ao encontro não apenas de um homem escravizado pelo inimigo. Jesus Cristo, ele não foi apenas ao encontro de um homem escravizado pelo diabo, mas Jesus Cristo, ele foi ao encontro de um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo, ele foi, meus irmãos, ao encontro de um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo foi ao encontro de uma vida preciosa aos olhos de Deus. Jesus Cristo foi ao encontro, meus irmãos, de uma vida que precisava ser liberta.
Jesus Cristo foi ao encontro de uma vida que precisava ter um encontro com Ele. Jesus Cristo foi ao encontro de um homem que talvez havia perdido toda a esperança nesta terra. Mas Jesus Cristo, Ele foi ao encontro deste homem que precisava ser liberto, que precisava ter a sua vida transformada. De um homem que talvez não tinha esperança. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que para aqueles que estão entre os vivos, ainda há esperança. Para aqueles que estão respirando, ainda há esperança. Este homem, meus irmãos, estava nessa situação, mas ainda havia esperança para ele. Ele estava escravizado pelo inimigo, mas ainda havia esperança para ele. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Eu quero dizer para os irmãos que há esperança de salvação da sua casa, que há esperança de salvação do seu filho, que há esperança de salvação para tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Há esperança, meus irmãos, de uma cura. Você que está enfermo, há esperança de cura, há esperança de um milagre, há esperança da salvação de um filho, há esperança da salvação do seu esposo, da sua esposa. Há esperança, igreja. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança. Há esperança, igreja, para todos aqueles que estão entre os vivos. Então somente ore, então somente busque em Deus, clame a esse Deus, então somente se humilhe diante de Deus, porque aqueles que estão entre os vivos, para este há esperança, porque o nosso Deus, igreja, Ele tem prazer em nos abençoar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que é bom, e Ele tem prazer em abençoar os meus filhos. Quando nós oramos, meus irmãos, e clamamos por socorro, Deus, Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Quando nós clamamos pelo socorro de Deus, o socorro de Deus vem ao nosso encontro. Dentro da Bíblia, meus irmãos, nós vemos que todos aqueles que foram ao encontro de Jesus Cristo receberam a sua bênção. Todos aqueles que foram ao encontro de Jesus receberam o seu milagre. Já um dia ele foi ao encontro de Jesus Cristo e recebeu a ressurreição da sua filha. O centurião um dia foi ao encontro de Jesus e recebeu a cura do seu criado. A mulher que havia tocado nas vestes de Jesus, ela recebeu a libertação do seu mal, ela recebeu a cura, ela recebeu o milagre. A mulher cananeia, meus irmãos, ela foi ao encontro de Jesus e ela recebeu a libertação da sua filha. Bartimeu, ele foi ao encontro de Jesus e clamou por Jesus, e ele recebeu a sua missão. Todos aqueles, meus irmãos, que foram ao encontro de Jesus Cristo, não voltaram decepcionados, mas receberam a sua bênção, receberam o seu milagre. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, fala, meus irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os pecados deste gadareno eram muitos. Os pecados eram muitos, mas a graça de Deus, a bondade de Deus foi maior na vida deste homem. Este homem havia pecado, este homem havia deixado Deus vivo, havia feito muitas coisas que entristeceu a Deus. O pecado havia abundado na vida deste homem, mas a graça de Deus na vida deste homem foi maior. A bondade de Deus, o amor de Deus para com este homem superou tudo. É da mesma forma para com cada um de nós, meus irmãos. O nosso pecado pode abundar, mas a graça de Deus
superabundou na vida daquele homem. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, expulsou os demônios daquele homem. Jesus expulsou, Jesus mandou aqueles demônios sair. Eu quero dizer para os irmãos essa noite, que ao mandar de Jesus, os demônios têm que sair. Que ao mandar de Jesus, meus irmãos, as enfermidades são curadas. Amém. Ao mandar de Jesus, meus irmãos, as vidas são libertas. Ao mandar de Jesus, as vidas são transformadas. Ao mandar de Jesus, vidas ressuscitam. Ao mandar de Jesus, meus irmãos, vidas ressuscitam, mortos ressuscitam. Porque o mandar de Jesus é poderoso, meus irmãos. Porque o nosso Deus é poderoso. Ao mandar de Jesus, o vento do mar se aquieta, se acalma. Porque o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso. E Ele tem prazer em nos abençoar, em abençoar a tua igreja. Neste encontro, meus irmãos, nós vemos o grande amor de Deus para com todos aqueles que sofrem. Nós vemos o amor de Deus para com este homem. Nós vemos a compaixão de Deus para com seus filhos. Não pense, meus irmãos, não pense que as suas lutas, que as suas dores, que os seus problemas, que o seu sofrimento estão ocultos aos olhos de Deus, porque não estão. Deus contempla, Deus está vendo cada uma das nossas lutas, das nossas dificuldades. Deus está vendo tudo, meus irmãos. E Deus, na sua graça, na sua hora, no seu momento, Ele vai nos abençoar, Ele vai abençoar a sua vida. Deus, meus irmãos, Ele contempla tudo, Ele vê tudo, Ele vê as suas dores, Ele vê o seu sofrimento. E na sua hora, no seu momento, meus irmãos, Ele vai te abençoar, porque nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Não existe ninguém, meus irmãos, que está fora do amor salvador de Jesus Cristo. Ninguém está fora do grande amor salvador de Jesus Cristo. Nós vemos neste texto, meus irmãos, um homem rejeitado pela cidade, um homem rejeitado pelas pessoas daquela cidade. Nós vemos este texto, que ele era um homem rejeitado, que ele era um homem excluído daquela cidade, mas era um homem amado por Deus, era um homem amado por Jesus Cristo. Nós vemos, meus irmãos, que ninguém está fora do grande amor de Deus. Não existe ninguém fora do grande amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele tem prazer, Ele tem alegria em nos abençoar. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele olhou esse gadareno, como o pastor Rogério falou, eu achei interessante. Jesus olhou para um endemoniado. Jesus viu nele um missionário. Jesus olhou para o endemoniado. Este vai ser um missionário que vai pregar a minha palavra. Qualquer um de nós talvez pregaremos volta, mas Jesus Cristo viu nele um missionário, um para pregar a sua palavra. O versículo 15, meus irmãos, nos fala que este homem agora, ele estava aos pés de Jesus. Ele estava vestido, liberto, em perfeito juízo. Porque aquele que Jesus libertar, igreja, verdadeiramente está livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32. Agora este homem, meus irmãos, que era escravo do inimigo, ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido, liberto, em perfeito juízo, porque Jesus Cristo o havia libertado. E no versículo 19, Jesus então despede este homem dizendo: vai para a tua casa, vai para a tua família e anuncia tudo que o Senhor
fez por ti. Jesus fez desse endemoniado um missionário. Jesus fez deste homem um missionário, um pregador da sua palavra, como o pastor Rogério falou ontem. Este é o nosso Deus. Jesus transformou a vida deste homem. E eu lembro, meus irmãos, a pergunta do salmista lá no Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu imagino, meus irmãos, que este homem, não sabemos qual a idade que ele morreu, mas eu imagino que este homem, por toda a sua vida, este homem falou de tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito na vida dele. Que este homem foi grato, que ele teve esse espírito de gratidão por tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito por ele, pela sua libertação. Eu imagino que este homem, ele foi grato a Jesus Cristo. Ele foi grato durante toda a sua vida por tudo aquilo que o Senhor havia feito. E para nós concluirmos, nós aprendemos este texto, meus irmãos, que aquilo que para este mundo está perdido, para Jesus a solução. Para o mundo, talvez aquele homem estava perdido. Para aquela cidade, aquele homem talvez não tinha mais solução. Mas para Jesus, há solução. Então, meus irmãos, não desista do seu milagre. Não desista da sua bênção. Não desista da salvação da sua família. Não desista da libertação de um filho, talvez dos vícios. Não desista, porque talvez, meus irmãos, aquilo que é impossível aos nossos olhos, para o nosso Deus é possível. Então não desista. Busque em Deus, clame a Deus, busque por este Deus, porque o nosso Deus, para Ele, há solução para todas as coisas. E como eu disse, Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, em dar vitória para cada um dos seus filhos. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim abençoe nossas vidas. Como Deus fez este grande milagre, essa grande libertação na vida deste homem. E a Bíblia nos fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Para Ele todas as coisas são possíveis. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Glórias a Deus. A equipe de louvor estará louvando a Deus com o hino. Amém? E logo após o hino, nós vamos orar, agradecido a este Deus, porque este Deus, Ele é bom para com cada um de nós.
libertação da nossa casa, a libertação de um filho. Talvez este seja um dos maiores desejos do nosso coração. E a Bíblia nos fala que enquanto a vida é esperança, você que precisa de um milagre, você que precisa da salvação de um ente querido, da libertação de um filho, talvez das drogas, há esperança, não desista. Busque em Deus, clame a este Deus, porque Ele é poderoso. Você que precisa de uma bênção nessa noite, nós queremos orar por você. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos orar, nós vamos clamar a este Deus, porque para aqueles que estão vivos, a esperança de salvação, a esperança de abandonar os vícios, a esperança. Não desista, meus irmãos. Cultive a sua fé, clame a este Deus, busque por socorro a este Deus, porque este Deus, Ele é bom. Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, que como um dia, Senhor, o Senhor libertou aquele gadareno, ó Pai. Como um dia o Senhor fez aquele homem um mensageiro da Tua palavra, um missionário da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós colocamos os nossos parentes, ó Pai, aqueles que ainda não Te servem. Nós colocamos, ó Deus de poder, as famílias, as lutas, ó Pai, talvez os filhos, ó Pai, envolvidos, Senhor, com os vícios, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, nesta noite. Visita cada lar, ó Pai. Visita cada família nesta noite, ó Pai. Transforma, ó Deus, liberta. Como um dia o Senhor libertou aquele gadareno, como um dia o Senhor transformou aquela vida para ser um missionário, para pregar a Tua palavra, Senhor. Visita cada família aqui nesta noite, ó Pai. Visita cada um, ó Deus. Abençoa, Senhor amado, dê vitória, faça um milagre, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, clamamos ao Senhor nesta noite. Ouça, ó Deus de poder, a oração da Tua igreja. Ouça a oração, ó Pai, deste pai, desta mãe. Ouça a oração de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, ó Pai. Salva, Senhor, transforma, ó Deus de poder. Nós oramos, ó Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, queridos. Amém? Graças a Deus, louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, por este culto, louvor, ofertas, pela palavra ministrada também. Amém? Graças a Deus. Nós, vou ver se já falou aqui, né? Nós tivemos o nosso seminário para casais, onde Deus nos abençoou de uma forma tremenda. Também foi muito bom, muito espiritual. Amém? O Rogério nos trouxe aqui, foram 3 dias realmente um pouco cansativos, né? Os irmãos tiveram que vir na sexta-noite, sábado e hoje pela manhã, mas graças a Deus foi. Amém. O Vanderlei regulando ali, deu um segundinho. Graças a Deus, Deus nos abençoou, foi tremendo. Amém? Muito bom mesmo. E vamos ver se a gente consegue, né? Passou a pandemia, se a gente consegue o hábito, né? De fazermos todo ano. Estava conversando com o pastor Rogério, né? É muito interessante. As pessoas, normalmente as igrejas fazem esses encontros em locais como Caldas Novas, Poços de Caldas, região litorânea, leva os casais para lá, passear, e também faz lá os seminários, os encontros de casais, não é verdade? Mas, e como é que faz aqueles que têm menos recursos? Não é difícil, não é verdade? Final de semana em Caldas Novas não está barato, não é verdade? As coisas estão difíceis, entendeu? E também levar o preletor para lá, custo mais alto. Nós temos o privilégio de ter na cidade de Anápolis, o pastor Rogério, da igreja Beira Rio, preparado, chamado para o Ministério de Casais, de Família, psicólogo, né? Trabalho com terapia de casais, então são uma bênção de Deus.
e muito desprendido, né? Muito desprendido. Nós estávamos preocupados quando o chamamos, em termos de. A gente sempre faz uma oferta, né? E aí, pastor, como é que fica? Pastor, é meu ministério, é oferta. Se tiver oferta, amém, eu estou lá. Se não tiver, eu também não estou. Eu também estarei, quer dizer, também estarei. Amém? Bênção de Deus, né? Autor de 3 livros, vários irmãos compraram o livro dele. Amém? Então foi muito bom. Amém? E eu espero que no ano que vem nós possamos fazer e ter mais pessoas. Nós tivemos a presença de 17 casais, teve 4 casais da nossa congregação industrial, né? Teve um dia que foi 18 casais, teve um dia que nós tivemos, teve até um colega, um vizinho aqui, o rapaz que tem a Ronaldo, né? É Ronaldo, não é? Reinaldo. O Reinaldo, mas a esposa, né? Eu os convidei para estar aqui conosco ontem, que ele trabalha hoje, mas ontem a noite esteve aqui. Então foi muito bom. Graças a Deus, bem. Trabalhou na sexta-feira a questão de autoestima, né? Guarda o teu coração, porque o coração é que procede a fonte da vida. E nós trabalhamos a questão da autoestima, né? Da importância. Se você está bem, você consegue fazer bem para o cônjuge, né? Trabalhamos tudo isso. Essa questão muito bom, muito gostoso. Sábado também foi fantástico. Ele trabalhou 1 Coríntios 13, né? Quando fala do amor, todos os aspectos do amor, trabalhou toda aqueles 14, 15, 16 posição do amor, né? Conforto, tudo suporta, muito bom, tremendo, foi maravilhoso. E hoje cedo, né? Foi também muito bom, como ele trabalhou um pouco a questão do relacionamento com a família do cônjuge, toda essa questão. Então, assim, irmãos, foi bênção de Deus, também foi bênção de Deus. Ele ficou muito feliz por ter nos abençoado, e nós vamos ter outros em nome de Jesus, amém? Estava conversando com ele, o pastor Rogério disse para mim, pastor, eu comecei fazendo na minha igreja. Já tem uns 3 anos que eu faço todo ano. Eu sempre levo a palavra nova. A gente está estudando sempre, preparando. Então, cada ano tem um assunto novo. Isso aí eu posso sem fundo. Tem coisa demais para a gente falar. Então, sempre em agosto, eu especifiquei a data de agosto. Se o senhor quiser, marca uma data aqui dentro do ano aí, a gente agenda e a gente está todo ano, vamos estar aqui ajudando o senhor aqui, trazendo essa palavra para os casais. É muito bom, irmãos, porque eu fui pensando o seguinte, quem que já ouviu uma frase mais conhecida sobre família, né? Que é: a família é a base de toda a sociedade, né? É a frase mais conhecida, né? É a base. Todo mundo sabe o que acontece com a base, né? Quando a base de uma casa ela é desestruturada, a casa vem pique. Quando a base de uma árvore às vezes você vê uma árvore bonita, né? Árvore bonita, de repente ela está no chão. Quando já viu uma árvore bonita no chão? Demais, né? Aonde é que foi o problema? Na base, na raiz. Ela está muito bonita, veio para o chão. Deu cupim, deu alguma coisa, aconteceu alguma coisa lá na raiz dela, né? Bicho, alguma coisa, e ela veio para o chão, caindo. É verdade. Isso mesmo. Algumas árvores na porta do cemitério de São Miguel. Sim. E cortaram, de longe, quando eu vi, eu falei, como é que tiraram as árvores? Era tanta sombra, né? Eu vou o carro, que eu cheguei perto, eu vi. Aquele lugar que não, no meio, Verdade. Então, irmãos, muito bom a gente cuidar. Igual que também, nós estamos concluindo, só um pouquinho de tempo para falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que cuidar da nossa família, gente. Temos que cuidar. Também tem que cuidar da família. Eu achei muito interessante ele falar aqui, né? Ele falar sobre a questão do tempo que dura, né? A questão dos casamentos, né? Não é fácil ficar 60 anos num casamento, né? Você tem 30, então tem mais 30 para frente, você está com 20, tem mais 20 para frente. Você tem que cuidar disso aí. Senão não consegue chegar no final.
algumas estatísticas importantes, separação. Gente, foi fantástico. Amém? E o diabo sabe disso, né? Se o diabo quer mexer com a igreja, ele mexe com a família. Ele mexe com a família do pastor, mexe com a família da liderança, não é verdade? E o tanto que a família não desestrutura. A gente olha para um filho que está com problema de família e arrebenta com a gente, né, pastor Zé Alberto? Não é verdade? Qualquer um de nós, família, né, o irmã Éder, a família, a esposa. Então, isso acaba com a gente. Então, vamos investir na nossa família. Vamos investir em família. Foi muito bom. E o ano que vem, nós vamos ter outro. Alguém chegou para mim, pastor, vamos fazer de 3 em 3 meses aqui, ué. Vamos fazer de 3 em 3 meses, vamos 3 em 3 meses, né? Mas, pelo menos uma vez por ano, né? Quem sabe, a gente ainda consegue fazer mais um esse ano, mas vamos fazer pelo menos uma vez por ano, e com certeza Deus vai nos abençoar. Aleluia. Graças a Deus. Nós tivemos uma semana abençoadíssima. O trabalho lá na igrejinha foi muito bom, né? Precisou mudar de datas, era na terça, depois foi para quinta, mas enfim, em função da chuva, mas com todos os percalços, todos os imprevistos, mesmo assim foi muito bom. Deus nos abençoou o trabalho lá do projeto, irmãos, compartilhem. Amém? Foi bênção de Deus. Nós não podemos estar presentes na quinta, fizemos uma cirurgia na boca. Eu falo cirurgia porque teve que cortar, nós estávamos com um problema no dente e precisou tirar pedaço que a raiz partiu, né? E estava sujeito à infecção. Mas graças a Deus correu tudo bem, foi bênção. E a semana então foi abençoadíssima para nós. Amém? Igrejas, todos os trabalhos. E nós continuamos esta semana. Quanto que tem sido importante cada trabalho da igreja. Amém? Cada trabalho da igreja. É importante isso. É importante a gente estar unido e cada um dentro daquilo que pode participar, participe, se envolva. Amém? Esteja firme, envolve nesse trabalho e Deus vai nos abençoar. Temos a nossa grupo de intercessão na terça-feira pela manhã, tem sido muito importante, é sempre bom ter alguém orando por nós, amém? Então tem oração na terça de manhã. Nós não vamos ter culto essa terça-feira, não tem nenhuma família, casa que pediu para que nós realizássemos o culto. Na quarta a gente vai ter a quarta do milagre, amém? Vamos ter a quarta do milagre na quarta. Na quinta a gente tem com eu, com Deus, com o Maurício aqui. Temos amanhã com Deus com o Maurício, na quinta-feira, e quinta à noite nós teremos o culto lá na igrejinha, e sexta à noite nós teremos oração aqui no templo, amém? A Berlana está na responsabilidade dessa oração. Tem, mesmo tendo feriado, nós vamos ter oração. Tem, certo, Berlana? Tem oração? Tem oração aqui na igreja. É feriado, quem viajar pode viajar. Quem está na cidade, vem para a igreja. Bem, nós temos oração aqui na igreja. Nós temos oração sexta-feira. Domingo de manhã. Bem, domingo de manhã. Mesmo horário de escola dominical, 9h15. Se não modificar nada, bem, se não houver nenhuma modificação, nós vamos ter eleição aqui para presbítero. Bem, no próximo domingo, 9h15 da manhã. Nós temos eleição para presbíteros e diáconos, a Assembleia Ordinária da Igreja. E nós temos eleição aqui, os irmãos precisam estar aqui de manhã, amém? Caso alguém me procura, pastor, tem feriado, mas não é tanta gente assim que viaja, amém? Nós vamos analisar, o conselho vai se reunir essa semana ainda. Caso a gente precise adiar, a gente adia a Assembleia, mas a princípio nós vamos ter eleição e reunião da Assembleia no domingo pela manhã, e domingo à noite é um culto dirigido pelas irmãs, amém? O quarto domingo do mês, então nós teremos aqui o culto na direção das irmãs, em nome de Jesus. Caso não tenhamos a Assembleia, teremos a escola dominical, amém? Está bem avisado? Se não tiver Assembleia, tem escola dominical, amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos.
Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos com a ausência de alguns irmãos, vindo 3 dias à noite, alguns um pouquinho cansados, enfim, mas foi bênção de Deus aqui esses dias em nome de Jesus. Levante a sua mão em direção à sua casa, está orando, abençoando a sua casa, a sua família. Amém? Nós ouvimos hoje essa mensagem aqui tão importante para as nossas vidas. E o diabo é astuto, ele muitas vezes ele não vai parecer para nós como ele é, né? Mas ele vem para enganar. Se vem para enganar, ele parece até como um anjo de luz, não é verdade? Nós vamos estar orando, pedindo a graça, a bênção, discernimento, direção e a bênção de Deus sobre as nossas vidas e família. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela semana de atividade da Tua igreja. Obrigado por todos os trabalhos. Ó Deus, pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós. Também queremos abençoar a vida do pastor Rogério, com a sua família, com o seu ministério, com a sua igreja. Senhor, queremos, ó Pai, Te louvar e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado neste lugar, pelo cuidado do Senhor conosco, Senhor, naquilo que nós temos percebido com os nossos olhos espirituais, sentido, ó Deus, o mover do Senhor nas nossas vidas, mas também aquilo que o Senhor tem trabalhado no invisível, aquilo que foge, ó Deus, ao nosso entendimento, porque cremos que Tu tens realizado grandes coisas pela Tua igreja, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Senhor, e agora apresentamos as nossas famílias diante de Ti, ó Deus, apresentamos os nossos visitantes diante do Senhor, ó Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, ó Pai, cada um dos membros da nossa família, Senhor, e pedindo que a bênção do Senhor possa nos alcançar, os nossos filhos, as nossas noras, Senhor, genros, Senhor, enfim, toda a nossa casa, irmãos, sejam agora, Pai, alvo da Tua bênção, Senhor, que Tu possas visitá-los, que Tu possas dar uma semana de bênção, Senhor. Ó Deus, se alguém tem aqui um filho necessitando de uma libertação, Senhor, pedimos que Tu estenda as Tuas mãos e os liberta, ó Pai, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Liberta-os das drogas, Senhor. Liberta, ó Deus, das artimanhas do diabo. Liberta, Senhor, dos vícios, Senhor. Liberta, ó Deus, de todo costume, ó Pai. Liberta-os. Traga-os, ó Deus, para o Teu, debaixo das Tuas mãos poderosas, ó Pai. E que eles possam conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador. Nos abençoe. Nos dê uma semana de vitória, de bênção, Senhor. Visite aqueles, Pai, que não podem estar conosco. Visite cada um, Senhor, cuidando deles, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação, os dons do Espírito Santo, esteja, irmãos, sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.